paz do Senhor. Crianças, nós somos a sala dos primários e nós estamos aqui para uma aula diferente. Nós já estamos na nossa 12ª aula, mas a aula vai ser diferente porque nós estamos em casa. Vocês estão acompanhando esse vídeo pela internet porque nós estamos em quarentena, obedecendo aí as ordens do governo. Então, nós estamos nos cuidando, estamos em casa, mas não vamos deixar de fazer a nossa aula da escola dominical. Então, para vocês descobrirem como vai ser a nossa aula sobre o assunto, nós vamos fazer uma dobradura. Ela é bem simples, mas nós vamos fazer para vocês fazerem aí também, aproveitar esse tempo, fazer essa dobradura junto com a sua mãe, com seus irmãos, com seus parentes. E aí vocês vão poder contar essa história aí na casa de vocês também. Então, vocês vão pegar uma folha, e pode ser sulfite ou meia folha de sulfite, dá também, colocar ela assim em pé. E nós vamos usar as pontas. Então, essa ponta nós vamos levar até o outro lado da folha. Arruma certinho aqui a pontinha. E nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, essa pontinha, nós vamos levar até o outro lado. Vai ficar parecendo uma casinha. Então, ó, montamos uma casa. Vamos dobrar ao meio novamente. Juntar as pontas. Vai ficar parecendo um avião. É bem simples, hein? Todo mundo sabe fazer avião. Agora vai dobrar mais uma vez ao meio, para a gente descobrir sobre o que é a nossa aula. Ó, dobrei novamente ao meio. Bem simples. E agora eu vou cortar esse pedaço aqui, ó. Pede para alguém cortar, se a tesoura for de ponta, ou se dobrar bem forte, pode até pedir para alguém rasgar aqui, que dá certo também. Vou cortar. Cortei, tirei. E aí, nós vamos descobrir, nossa aula é sobre a cruz. Então, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Nós já ouvimos muito sobre isso, né? Mas nós temos que sempre relembrar. É a base da nossa fé. Vou pegar uma outra que eu já tinha feito. Fiz uma decoração tipo madeira nela. Então, essa é a cruz. Como foi a crucificação de Jesus? Nós já estudamos sobre o nascimento de Jesus, como foi sua vida, sobre os milagres, sobre o poder que ele tem sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre as enfermidades. E agora é o fim do ministério aqui na terra de Jesus. Ele é crucificado. Como aconteceu isso? Jesus estava fazendo milagres, ajudando as pessoas, fazendo o bem, mas tinham homens maus naquela época. E esses homens maus tinham o plano de matar Jesus. Então, eles queriam que Jesus fosse morto. E quem ajudou esses homens maus? Um dos discípulos, Judas, ele trai Jesus, ele trai a confiança de Jesus, ele trai essa amizade. E ele se vende, ele permite ajudar, ele fala, eu vou ajudar vocês em troca de 30 moedas de prata. Ele recebe essas moedas para entregar a Jesus. Ele ia contar quem era Jesus. Ele vai dar um beijo em Jesus. E aí esses homens sabem que é Jesus. E os guardas pegam Jesus e começam a maltratar Jesus. Jesus é muito maltratado. Ele apanha, ele é cuspido. E por que Jesus não usou o poder dele? Porque era um plano de Deus. Jesus seria entregue para morrer
na cruz no nosso lugar. Então, depois de muito sofrimento, de muita dor, de muitos machucados, Jesus ainda carrega aquela cruz de madeira pesada até o Monte Gólgota. Tem um pedaço desse caminho que um homem de Simão ajuda Jesus a carregar, mas a maior parte, Jesus está levando a cruz, já machucado, já muito triste. Jesus, ele vai ao caminho do Gólgota. Lá no Gólgota, que é esse monte que Jesus vai levando a cruz, lá ele é crucificado com mais 2 homens. Esses 2 homens, eles eram ladrões e eles estavam sendo crucificados porque eram ladrões. Eles faziam coisas erradas, por isso foram crucificados. Jesus não fez nada errado. Jesus estava lá no nosso lugar. Nós fazemos coisas erradas, nós pecamos e era para nós recebermos a punição do pecado. Essa morte era para nós, mas Jesus, ele leva nossos pecados da humanidade inteira, do mundo inteiro, todos os países, de todas as épocas. E Jesus leva também as nossas enfermidades. Por isso que ele é poderoso para nos curar, para nos livrar dessas doenças. Então Jesus, ele se entrega. Ele como um cordeiro mudo, como uma ovelhinha ali, ele se entrega para morrer no nosso lugar. Como eu disse, esses 2 homens eram ladrões. E um dos ladrões, que estavam com Jesus também em outra cruz, ele fala que Jesus não era o Filho de Deus, ele não acreditou. E ele zombava, ficava tirando sarro de Jesus e falava que Jesus não era, porque ele não tinha poder para sair dali. Se ele estava ali na cruz, sofrendo, crucificado, ele não podia ser. Já o outro homem que era ladrão, totalmente diferente. Ele olha para Jesus e fala, olha, ele não merecia estar aqui. Eu merecia estar aqui, mas ele não. E quando a gente reconhece que Jesus não tinha por que fazer isso, mas ele faz por nós, nós somos perdoados. Jesus dá perdão para aquele rapaz e Jesus fala que ia levar ele para o paraíso. Mesmo que ele tinha feito coisas erradas, Jesus ia perdoar, ele perdoou aquele homem e levou aquele homem para o paraíso. E Jesus, ele faz isso nas nossas vidas. Os nossos pecados ele leva, nossas dores ele leva. Quando a gente crê que ele é o nosso Salvador, quando a gente crê que ele se entregou no nosso lugar. Esse é o nosso Jesus. Então, o que a gente faz? A gente agradece, então a gente canta hino para Jesus, a gente ora agradecendo e se precisar de alguma coisa, pede para ele, que o poder dele é para nós. Ele nos deu esse presente, né, de estar ligados de novo a Deus, orando. Então aproveite, seja grato por essa cruz de Jesus. Então essa é a nossa aula. Se você puder revisar a aula, pergunta, olha como foi, igual a gente faz lá na sede, a gente tem um tabuleiro. Como é o jogo de tabuleiro? Você joga o dado e o número que cair, se você acertar a pergunta da lição, você anda. E a competição é quem chega primeiro no fim desse tabuleiro. Eu fiz um aqui em casa, improvisei. Fiz um jogo com saída e chegada, um caminho. E aí eu também improvisei um dado para a gente jogar. Eu não tinha dado, eu fiz um com a borracha. Ó, tem os números. E aí, por exemplo, eu pergunto quantos homens estavam ao lado de Jesus. Aí a pessoa responde 2. Aí ela acertou. Joga o dado, o número que cair ela vai andar. E todo mundo vai andando, ganha quem chegar primeiro no fim. Então, aproveite esse tempo para falar da palavra de Deus, para falar de Jesus, para se divertir com a sua família. Faça aí a dobradura, conte a história da cruz. Ela é a base da nossa fé. Deus abençoe, um bom domingo para vocês e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos entender o depois. A cruz está vazia. O que vai acontecer? Né? Eu fiz aqui. Quais são agora os acontecimentos depois da morte de Jesus? Então, para a próxima aula,
vocês vão saber. Deus abençoe e um bom domingo.